Olá, queridos amigos. No nono capítulo da Carta aos Romanos, Paulo passa a abordar um tema pouco diferente ao que vem sendo discutido desde o capítulo 1. Depois de explicar o que é o Evangelho e a salvação pela graça, por meio da fé, o apóstolo Paulo passa a responder algumas possíveis dúvidas de seus leitores. Os primeiros versos expressam o carinho de Paulo pelo povo de Israel, que foi ricamente abençoado com a presença divina. Versos 1 a 5. A parte central do capítulo se concentra em explicar o que o verdadeiro povo de Deus é formado por aqueles que confiam nas promessas de Deus e se rendem totalmente ao seu plano de salvação. Versos 6 a 18. E por fim, o apóstolo discorre sobre a questão da justiça divina diante da recusa de muitos judeus que decidiram não acreditar na revelação profética e fazer parte do povo remanescente. Versos 19 até o 33. É notável a tristeza com que Paulo fala do caminho escolhido por aqueles que, mesmo tendo tanta luz de Deus, rejeitaram o Messias. Ele revela seu profundo apreço pelo seu próprio povo e comenta acerca da preciosa herança recebida por ele. Foi através da nação de Israel que o Deus Altíssimo se manifestou de forma extraordinária e reiterada aos seres humanos. Por meio de Israel, Deus revelou a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas e o próprio Cristo. Versos 4 e 5. Muita luz foi dada aos humanos por meio do povo de Israel. Um privilégio que trouxe consigo grande responsabilidade. Mas a irônica tragédia é que o povo que mais luz recebeu, o maior facho de luz desprezou. A maioria deles, mesmo valorizando seus costumes e rituais, não reconheceram que Jesus era o descendente prometido. A partir disso, algumas perguntas são levantadas. Em primeiro lugar, o que faz com que alguém realmente seja parte do povo de Deus? Para responder essa pergunta, essa primeira pergunta, Paulo explica que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não é porque alguém nascia na nação escolhida que naturalmente tinha o mesmo compromisso de seus antepassados com Deus. Pertencer ao povo de Deus requer compromisso intencional e fidelidade persistente ao assim diz o Senhor. Hoje, ser parte do povo de Deus também requer mais do que a simples profissão de fé. Requer fidelidade à palavra de Deus, à verdade divina para este tempo. A última parte do texto, Paulo parece antever um questionamento. Por que Deus permitiu que houvesse tantas pessoas incrédulas entre seu povo? Então se concentra em explicar que Deus não é injusto por sua paciência para com aqueles que rejeitaram a sua vontade. Embora em sua presciência ele soubesse que tantos do povo de Israel iriam se voltar contra a mensagem do Evangelho, por ocasião do aparecimento de Cristo, mesmo assim, diz o verso 22, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. No verso seguinte, informa que ele foi tolerante dessa maneira para que pudesse tornar conhecidas as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Verso 23. Esses vasos de misericórdia são os filhos da promessa, aqueles que recebem pela fé a herança garantida pelo Evangelho. Que mensagem forte essa de Romanos 9. Ela confronta algumas ideias atraentes, mas perigosas, que muitos de nós, às vezes, acariciamos sem perceber. Este texto nos lembra que não basta ter um conhecimento intelectual da verdade, é preciso ter um conhecimento vivencial da verdade. Também não é porque vivemos em meio ao povo de Deus que somos automaticamente parte da família de Deus? Claro que não. Ser ou não cidadão do reino celestial é uma escolha e um compromisso individual. Cada um deve se comprometer e permanecer fiel ao compromisso feito. Finalmente, o fato de muitos se perderem entre o povo de Deus não torna o Senhor injusto
ou descuidado. Ao contrário, isso evidencia sua paciência e insistência na busca daqueles que ainda resistem à sua compaixão. Amigo, você e eu temos o privilégio de fazermos parte do povo de Deus e, por isso, temos o compromisso de sermos fiéis a essa mensagem. Pense nisso com carinho. Um ótimo e abençoado dia.